E ao passar por essas fases, né, da vida, você pode observar que essas fases da vida, elas normalmente, em alguns momentos você aprende algo, você tem algumas lições de vida, mas na maioria dos casos você passa anos da sua vida e que você às vezes nem lembra depois, mais à frente, que você passou por aquilo. Ou em algumas situações você fica muito marcado por alguns fatos que aconteceu com você durante a vida, fatos ruins, experiências terríveis para aqueles que ainda conseguem sobreviver a essas experiências. E até um certo momento a gente achava ou denominava, né, essas informações como karma. Fulano está passando por aquela situação ali porque ele tem um karma a cumprir. Ou fulano perdeu um filho cedo, né? Ah, mas era um karma, era o karma dele, ele tinha que passar por aquilo realmente. Ah, o fulano perdeu a perna, perdeu um braço, ou está em coma, ou está passando por uma situação de doença muito grave, né? Ou está passando por um divórcio muito difícil, né? Teve a desilusão, né? E, e a gente às vezes fica sem saber por que a gente está passando por todos esses momentos, por todas essas fases da vida. E a gente também às vezes há de pensar que esses momentos que a gente está passando pela vida são situações que todo mundo passa. Não, mas todo mundo passa por isso, poxa. E aí a gente também tem aquele costume de falar, não, fulano de tal passou por uma situação pior do que eu, como se fosse um consolo, né? Não, eu tô sem dinheiro, eu tô passando fome, mas a pessoa está no hospital internada, né? Eu tô sem emprego, desempregado, mas tem uma pessoa lá que tem muito dinheiro e os filhos deles estão usando drogas, usando entorpecentes, né? Então, às vezes, essas situações que a gente passa também, elas ajudam, entre aspas, a você ter um certo consolo, né? Porque sempre tem alguém que pode estar pior que você, né? E não há tanta dificuldade, não há tanta, não há tanto sofrimento que outro também não esteja passando. Então, essas fases que a gente passa na vida, certamente, antes de você adentrar aqui na fisicalidade, você não planejou algumas delas para você. Mas os seres que governam essa experiência aqui, eles precisam que você fique numa frequência baixa para que você não tente despertar ou não tente procurar algumas outras situações. Porque, vejamos de uma outra maneira, se você tem tudo tranquilo, se você tem uma família super amorosa, se você tem amigos legais, se nada te falta, se você tem um bom emprego, mora num local excelente, se você tem oportunidade de viajar, passear e tudo mais, em nenhum momento, em nenhum momento, você vai também questionar por que você está vivendo bem. Você vai achar que você foi merecedor e que alguma coisa ou algum momento numa vida anterior ou numa vida anterior que você fez algo de bom que você está colhendo agora nessa vida para aqueles que acreditam
na reencarnação, né? Eu posso dizer que até poucos anos atrás eu também não acreditava em reencarnação, devido a todo o processo religioso que eu passei, que eu aprendi, que eu convivi. Então, eu não acreditava que na palavra de Deus, na Bíblia, né? Vou citar só essa vez, diz que logo quando você morre, logo depois já é o juízo, né? E a gente cresce com aquilo sem saber as outras informações, né? De diversas outras informações que existem no mundo, né? Você tem aquilo como sendo a sua verdade absoluta, mas que na hora que você precisa de uma explicação, você não tem essa explicação. Tinha um conhecido meu que dizia: quando você morrer, antes de você morrer, na realidade, você escreve esses questionamentos, faz essas perguntas, coloca no bolso. Quando você chegar lá diante de Deus, você faz essas perguntas. E aí você vai ter suas respostas. Mas aí você vive quieto, não tem como você esperar chegar nesse momento. Você precisa dessas informações antes. E realmente precisamos dessas informações antes da gente partir para o outro lado.